Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao convite à leitura. Peço para que inscreva-se, dê like e compartilhe o vídeo. Como isso é importante para nós. Peço, por favor, que nos ajude. Não custa nada, só precisa do seu e-mail, a inscrição. O livro de hoje é Estar Bem Aqui, de Mariana Ferrão. Já vamos conversar. Antes de falar sobre o livro, eu faço questão de falar sobre essa autora, né? No caso, eu vi que ela escreveu um livro, não sei se ela tem outros, mas eu tinha uma conexão com ela muito grande quando eu trabalhava na TV. Eu a via e eu me inspirava nela todo o tempo que eu trabalhei na TV, porque eu achava que ela era muito simpática. Ela trabalhou em diversas emissoras, enfim, mas eu me espelhava nela porque eu era muito séria e eu gostava do jeito dela. Talvez porque ela fazia um programa de bem-estar, de falar de saúde, era uma coisa mais leve, mas mesmo quando ela era repórter de rua, eu também a admirava. Ela me passava algo bom. Então eu acho muito interessante começar falando sobre isso. E um dia eu estava numa das escolas e vi uma amiga lendo esse livro, me interessei e ela me emprestou. Eu não tenho mais o livro, eu li, mas eu fiz várias anotações por conta de coisas que me tocaram. Eu estudei a importância da literatura na constituição da pessoa no mestrado e eu vejo isso na prática o tempo todo. O quanto que uma pessoa influencia a outra tanto positivamente como negativamente. Mesmo as pessoas ruins, seja na literatura, pensando em personagem, como as pessoas que nós temos contato, elas nos ensinam também o que não devemos ser. E pessoas boas ensinam algo bom. E eu gostei muito do livro, confesso que tiveram alguns momentos que eu parei com a leitura, não sabia se ia continuar, mas enfim, eu insisti e foi maravilhoso conhecer um pouco da história dessa jornalista. E eu vou citar um trecho que eu até anotei. Dado que todos estamos aqui para sermos vistos, conhecidos e amados, a invisibilidade é uma das experiências humanas mais dolorosas. Muitas vezes a gente acha, ela citou de um livro, tá? Ela falou que ela tirou de um livro, o livro é o Atlas do Coração. Primeira coisa, muitas vezes a gente acha que uma pessoa por trabalhar na TV, ela é muito feliz, né? E cada um tem as suas dores. Ninguém vai ficar falando o tempo todo, eu estou infeliz, sabe? Mesmo eu sendo repórter ou apresentadora de TV, eu sou infeliz. Não, as pessoas não falam isso. Mas a gente sabe que cada um tem as suas dores. E ela se mostrando aqui algumas questões familiares, algumas vezes que ela não se sentiu vista, eu me vi um pouco nela. Então, muitas vezes, a aparência, né? A gente olha para a pessoa na televisão, acha que tá tudo bem, não tá. Ela até fala do quanto que ela precisou colocar aquele couro de jacaré. Eu me vi também fazendo isso, de ser forte para sobreviver, colocar tudo embaixo do tapete e todo mundo achar, que pessoa forte, mas na verdade tá sofrendo, tá com dor, mas tem que seguir. Então é assim a vida, a gente faz muito isso. E eu gostei muito desse livro, que ela conta o dia a dia, algumas experiências dela, algumas coisas que ela percebeu que ela precisava melhorar. Enfim, fica como uma dica. Claro que não dá pra gente ficar falando muitos detalhes sobre o livro, mas eu quero compartilhar uma situação. Teve um dia, eu achei muito curioso isso que aconteceu. Embora, é claro que eu acredito muito em Deus e pra mim é providência divina. Eu estava lendo esse livro e chegou um momento que eu não estava mais a fim de ler. Começou a ficar enfadonha a leitura. Confesso, mesmo sendo professora de literatura, tenho que falar a verdade. E daí eu parei. E nisso, né, nesse dia, eu fui numa sessão com a minha antiga psicóloga. E eu levei o meu diário. E daí no meu diário tinham várias fotos e eu com o cabelo curto, criança, e eu tinha um problema muito grande dessa foto. Eu tinha colocado no diário, eu já tinha visto algumas coisas assim, não, eu preciso trabalhar, né, acolher essa menina,
né, que tem toda uma história complicada, era obrigada a ter o cabelo curto, enfim, não tinha opinião própria, não podia, nunca era ouvida, E eu levei essa questão na terapia. Quando eu cheguei em casa, eu chorei, sabe? Porque eu acolhi aquela menina, vi pontos positivos naquela menina, que mesmo tendo cabelo curto, tinha toda uma questão. Eu pegava muito piolho quando eu era criança, e meu cabelo era enrolado, dava muito trabalho, eu entendo o lado de quem cuidava de mim. Só que ao mesmo tempo, eu não tinha percebido que um dos motivos para isso acontecer é porque eu ficava muito com uma menina que ela era excluída, ela morava numa comunidade, eu não era rica, claro, mas eu acolhia e ninguém queria ter amizade com ela. E eu lembro que minha avó falava assim, ai, não fique perto dessa menina, ela tem piolho, você fica pegando toda hora e tal. E eu não conseguia excluir essa menina, porque eu tinha uma compaixão muito grande por ela. E daí eu comecei a olhar para um outro lado. O meu cabelo curto também era por conta de amar uma menina, uma criança, que ela era discriminada, talvez pela condição social ou pelo jeito de ser, eu não sei, né? Eu era criança, não conseguia perceber isso. E quando eu cheguei na minha casa, veio assim pra mim, continua lendo o livro. Eu falei, ai, vou pular umas páginas, porque tá muito chata a leitura, gente. Eu tenho que falar, aconteceu isso mesmo. Daí eu pulei. Nisso que eu pulei algumas páginas, foi numa página que a Mariana Ferrão contava um dia, relatava um dia que ela chegou na casa, após ter cortado o cabelo bem curtinho, e a mãe dela falou assim, que linda que você tá Joãozinho. E aquilo doeu tanto nela, porque ela queria ter o cabelo comprido, assim como eu queria ter. Só que a minha avó falava o famoso batidinho, né? Ela falava assim, ai, que lindo, cabelo batidinho. Só que eu era infeliz com aquele cabelo. Ela podia gostar do cabelo daquela forma, mas eu não queria desse jeito, né? Eu queria ter cabelo comprido, ou pelo menos que fosse Chanel, não daquela forma. Enfim, gente, eu chorei tanto naquele dia, porque eu falei, como assim? Eu acabei de falar na terapia sobre essa questão e no livro fala exatamente isso. Eu me lembro que eu tirei foto das páginas do livro e mandei para minha psicóloga. E daí ela até comentou, falou, Dani, acontece mesmo muitas conexões. E não tem uma explicação científica para isso. Então, isso me tocou. Para falar assim, que a biografia, né, ou conhecer a vida do outro, pode ter muito significado para nós. Claro que o ideal é que cada um faça terapia para resolver as suas dores, principalmente a TRG, que é uma terapia muito eficaz, que é a que eu sigo. Eu não vejo uma outra com resultados tão rápidos. Enfim, mas você conhecer a história do outro e se conectar e olhar para a sua também, isso também ajuda no processo de cura, de melhorar, nem que seja um pouquinho. Às vezes não resolve por completo, porque tem muitas dores ali escondidas embaixo do tapete, mas ajuda. Então, tenha esse olhar, comece a olhar para as bênçãos, o que Deus está te mostrando, o que você precisa aprender com aquelas situações e não ficar murmurando, porque quantas vezes a gente se vê numa situação reclamando, ai, que calor, ai, por que tá tão calor, ai, não chove, se chove porque choveu, se não chove porque não choveu. Sabe, a gente fica reclamando de coisas tão bobas e até mesmo do dia a dia, falando que a gente não tem sorte, enfim, que isso sirva de aprendizado, que a gente comece a olhar para as coisas boas que acontecem na nossa vida e aprender com o outro. Por mais simples que seja uma pessoa, a pessoa tem muito que ensinar. Eu aprendi muito isso. Eu me lembro quando eu trabalhava na TV, eu ia para os lugares diversos, e eu nunca deixei de aprender. A pessoa mais simples, que para outros não significavam nada, eu sabia que ela tinha algo para me ensinar, principalmente sobre a vida. Então eu entendo de verdade que todos nós aprendemos o tempo todo. E que quando Deus tem uma mensagem para nós, nem importa o mensageiro. Muitas vezes pessoas que a gente nem espera falar algo que nos toca profundamente e é uma mensagem vinda do divino. Então vamos refletir e vale como leitura, é claro, esse livro. Coloque para mim alguma indicação, um livro de biografia que você gostou, enfim, vamos trocar informações. Beijos, até o próximo vídeo.